Pessoal, tudo bem? Eu sou o Joma, estou terminando meu doutorado em matemática em Paris, na Université Paris-Dauphine, e esse é o canal Vida de Matemático. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e interagiu no primeiro vídeo do canal. E a pedidos, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha trajetória no ensino médio, quando eu fiz o vestibular para o Instituto Militar de Engenharia, que foi a faculdade onde eu fiz a minha graduação, em Engenharia Eletrônica. Diferentemente da maioria das pessoas que fazem vestibular para o IME, no ensino médio eu não estava completamente focado em exatas. Na verdade, no começo do primeiro ano, eu estava mais interessado em filosofia e história da arte, na verdade. Muito por influência do meu pai, que é professor de história. E até que em algum momento no meu primeiro ano, eu não me lembro exatamente quando, lá na Suíça, no LHC, no Large Hadron Collider, pela primeira vez os físicos experimentais foram capazes de confirmar a existência do bóson de Higgs, que é uma partícula subatômica que tinha sido prevista pelo físico teórico Peter Higgs por volta da década de 80, se eu não me engano, no modelo padrão da física de partículas. E esse realmente foi o momento que começou o meu interesse por ciências, pela natureza, por matemática e ciências exatas de modo geral. Então, nesse momento no primeiro ano, eu estava realmente pensando bastante sobre o que eu ia fazer na faculdade, na minha carreira. Eu não achava e ainda não acho que só o terceiro ano, só o momento do vestibular é razoável para tomar uma decisão tão importante na vida. Então, eu estava realmente querendo ponderar muito bem o que eu ia fazer nesse momento na faculdade. Então, naturalmente, por conta desse meu interesse que vinha de ser despertado na natureza, em física de partículas, eu pensei muito. Eu queria muito fazer pesquisa fundamental como a minha carreira, e a minha ideia era de fazer a faculdade de física. Só que, claro, fazer pesquisa no Brasil não é necessariamente claro, é uma escolha um pouco arriscada. Eu tinha essa noção e muito por conta disso, por conta dessa incerteza profissional, eu pensei muito também em fazer física médica, porque eu pensava que era um curso em que eu ainda poderia estudar física para ter uma carreira de pesquisa, mas caso isso não desse certo, eu poderia sempre arrumar um emprego num hospital para trabalhar com segurança radiológica ou com alguma coisa assim. Outra área que eu pensei bastante também, que eu acho que é muito legal no Brasil, é o curso de Química, porque tem tanto pesquisa de fundamental de extrema qualidade, quanto é uma área em que a indústria do Brasil é bem desenvolvida. Tem bastante indústria para desenvolvimento de materiais, ou então na indústria farmacológica, para desenvolver novos medicamentos. Então, é uma área que é muito interessante para quem gosta tanto de pesquisa a nível fundamental, mas também tem um interesse na indústria. E, é claro, se você é um jovem que é bom em física, matemática e exatas de modo geral, você provavelmente vai ter alguém que vai recomendar que você faça engenharia. Então era algo que estava no meu radar, nos meus interesses, ou nas minhas possibilidades. Muito bem, então terminado o primeiro ano, no começo do segundo, eu sabia já o que eu estava interessado e eu resolvi focar para fazer a Olimpíada Brasileira de Física. Era o meu objetivo naquele ano. Eu já tinha feito algumas Olimpíadas do Conhecimento, principalmente a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, mas isso nunca tinha realmente feito brilhar os meus olhos como a OBF por conta de todo esse meu interesse em física, em pesquisa em física de modo geral. Eu via realmente como a OBF como um meio de eu aprender mais e mais física. E aconteceu também que nesse ano, no começo do meu segundo ano,
na minha escola estava começando uma turma de vestibular para o IME, focada nisso. E por conta disso eu pensei em entrar na turma pré-IME. Eu não tinha muita certeza se eu estava interessado em fazer engenharia ou se eu estava interessado em estudar no IME em si, mas eu achava que era uma boa forma de aprender muita física e matemática de alto nível naquele momento. Então, todo o meu segundo ano foi uma espécie de disputa interna dentro de mim entre fazer física ou fazer engenharia, muito influenciado também, eu admito, pelos meus colegas da turma pré-IME e pelos meus professores de lá. Quando você está num meio que todo mundo está realmente obcecado em fazer isso, você acaba valorizando e pensando em considerando mais fazer isso também. Mas não foi de todo ruim esse dilema em mim. Eu também tive experiências muito boas, principalmente porque isso me proporcionou ter os meus primeiros contatos com com matemática superior. Então, por exemplo, na turma pré-IME, eu pude estudar lógica booleana, fazer as minhas primeiras demonstrações, por exemplo, aprender o que é indução finita. Bastante coisa de geometria analítica, geometria euclidiana, espacial. E também o meu primeiro contato com cálculo. Eu lembro que eu pedi emprestado o livro de cálculo da coleção da Matemática Fundamental do IESE. E foi realmente um momento que eu vi que cálculo não era aquele bicho de sete cabeças. Eu acho que a gente cria uma espécie de tabu em cima do cálculo quando está no ensino médio, mas é algo perfeitamente possível de se compreender, mesmo com a matemática que a gente tem no ensino médio. Tudo bem, então, nesse momento, a minha rotina de estudo, eu acho que ela era bastante equilibrada. Eu estudava uma média de 2 a 3 horas por dia, em média, ao longo desse ano. E justamente por ter essa rotina mais equilibrada, eu dedicava bastante tempo para treinar Muay Thai. E também eu tinha um hábito de leitura que eu considero muito saudável. Eu lia de tudo. Eu gostava muito de ler de literatura, de história, de filosofia. E hoje em dia eu guardo esse momento da minha vida com muito carinho, porque eu acho que esse hábito de leitura, esse hábito de treino, foram coisas que realmente ajudaram muito a moldar a minha personalidade hoje. E eu acho que nesse momento é realmente importante de não ficar só focado, ficar só bitolado em um objetivo só, de vestibular ou de sei lá. É um momento importante na vida de explorar outras coisas, de realmente explorar os seus interesses. Mas bem, finalmente no final do segundo ano, eu me lembro até hoje do último dia de aula no segundo ano, eu decidi que eu ia fazer o vestibular do IME com o objetivo de cursar engenharia eletrônica. E um dos motivos por isso é que eu achava que eletromagnetismo era a coisa mais bonita que eu já tinha visto na minha vida. Eu achava que era simplesmente incrível que a luz, que as cargas elétricas pudessem ter uma teoria matemática tão bonita por trás. E era o que eu estava falando para mim mesmo, mas é claro que essa escolha foi muito motivada pelo fato de que dessa incerteza profissional em fazer pesquisa fundamental como eu queria. Eu vi a engenharia como uma forma de ter uma certa segurança acadêmica, uma segurança profissional. O que hoje em dia, olhando para trás, foi uma grande besteira,
porque todas essas áreas que estão muito na moda agora, de inteligência artificial, de finanças quantitativas, são áreas que eu julgo que o curso de matemática é o curso que melhor forma o aluno para trabalhar, muito mais até do que engenharia. Então, eu acho que se você é um jovem hoje que tem interesse nessas áreas fundamentais, não hesite em fazer isso. Se você quiser fazer pesquisa como como a sua carreira. Porque você sempre pode ter esse plano B de ir para a indústria nessas áreas de inteligência artificial, de ciência de dados, de finanças. E com uma formação que talvez seja até mais adequada do que o de engenheiro. E, claro, por outro lado também, se você tem interesse em fazer pesquisa, mas quer fazer engenharia, é um excelente curso para isso também. Só tem que ter em mente que o curso de engenharia vai te formar para desenvolver pesquisa tecnológica, para gerar novas tecnologias. Outros cursos de matemática ou de física são focados, e química também, são focados para fazer ciência no nível fundamental. O que é só uma questão de perfil e cabe a você ter um pouco de autoconhecimento para saber o que é mais a sua cara. Mas bem, logo começando o terceiro ano, eu já senti uma competitividade muito alta. Realmente muito alta. De um ponto que chegava até a ser tóxico. Eu me sentia um pouco mal às vezes, porque tava todo mundo completamente obcecado com a classificação nos simulados do cursinho e quem que era melhor do que quem. E eu não me sentia bem, assim. Eu acho que a colaboração realmente é muito melhor do que a competição. E por conta disso, eu deixei de treinar Muay Thai como eu fazia, e perdi o meu hábito de leitura também. E muito disso por conta da carga de estudos que era excessiva, na minha opinião. Então, de 8 da manhã até meio-dia, eu tinha aulas no que a gente chamava o Clube do Bolinha, que é um nome um pouco sexista, mas enfim, era aulas dedicadas só para os alunos que estavam no top 10 da classificação dos simulados do cursinho. Depois disso, de 1 hora até as 18, até as 6, tinha as aulas normais do cursinho. E eu tinha a sorte de morar bem perto, então 20 minutos andando eu já estava em casa. E aí por volta das 8, 9 horas talvez, até as 11, eu estudava sozinho. E isso porque eu realmente sentia que essa carga horária de aula era muito excessiva. Porque não importa o que você vai fazer, para o que você for estudar, você precisa de um tempo sozinho para realmente pensar e dominar esse assunto. E isso acabava que era muito contraprodutivo, porque depois de estudar o dia inteiro, às 11 horas da noite, eu estava completamente exausto. No dia seguinte, acabava que eu não rendia direito nas aulas e isso virava uma bola de neve. Então, não preciso nem dizer que isso tudo era zero saudável. E se você está fazendo vestibular ou está pensando em fazer um vestibular que seja competitivo, como o IME, o ITA, ou talvez medicina também, o que eu recomendo para você? Primeiro, descanse bem. Para o seu cérebro funcionar em alta performance, e um vestibular difícil como esse, ou estudar para a Olimpíada, ou fazer pesquisa, é uma atividade de alta performance. Para o seu cérebro funcionar nessas condições, você precisa estar bem dormido. Você não pode estar com privação de sono, senão você só não vai render tanto quanto poderia.
Então, primeiro, esteja com o cérebro descansado, mas também esteja com o cérebro bem nutrido. Coma bem. Nessa rotina tão apertada de aula, acabava que eu devia comer no Subway, um sanduíche no Subway, umas 3 ou 4 vezes na semana. Então, eu não estava me alimentando bem nessa época. E é imprescindível para o seu cérebro funcionar bem, não só você ter boas horas de sono, como você se alimentar bem, você prestar atenção nos seus macros, na sua ingestão de proteína, de carboidratos bons, de gorduras boas, isso é muito importante. E, por último, se você tiver tempo, eu entendo que talvez não seja o caso num ano difícil como o vestibular, se exercite. O exercício é uma das melhores formas que a gente tem para estimular a neuroplasticidade, que é a habilidade do seu cérebro de gerar novos circuitos neurais. E justamente para você dominar novas habilidades e você reter novas informações. Então, eu acho que isso realmente é o cheat code para qualquer atividade que você vai fazer em alta performance. O exercício é muito bom, é muito importante. Bom, se você seguir essas minhas recomendações, talvez você não cometa os mesmos erros que eu cometi, mas, apesar de tudo isso, eu ainda consegui a aprovação, o que foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, obviamente, de conseguir a aprovação no meu terceiro ano, não precisar fazer mais anos de cursinho para isso. E no ano seguinte eu estava começando a minha graduação em engenharia no IME. E se você quiser continuar ouvindo como que foi essa história, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos episódios. Então, obrigado, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!